Dando início à segunda palestra da noite, que será um bate-papo entre os professores Diego William Nascimento Machado e o professor João Ernesto Teixeira Bora, apresenta o professor Diego, coordenador e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA Santa Maria, bacharel em Arquitetura e Urbanismo, onde realizou o intercâmbio acadêmico em Arquitetura Paisagista na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, Portugal. Possui o grau de licenciatura atribuído pelo Programa Especial de Graduação para a Formação de Professores pela Universidade Federal de Santa Maria, especializou-se em Gestão e Docência no Ensino Superior pela UBRA e Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação pela UBRA, mestre em Engenharia Civil no curso de Construção Civil e Preservação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorando no programa de pós-graduação em Geografia, na linha de pesquisa de dinâmicas territoriais do Cone Sul latino-americano pela Universidade Federal de Santa Maria. E apresento o professor João, especialista em arquitetura comercial e graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atualmente sócio fundador do escritório Kive Arquitetura e professor assistente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA Santa Maria. Membro do grupo de pesquisa Metodologias Ativas para a EPT na UFSM e mestre em Educação Profissional e Tecnologias pela Universidade Federal de Santa Maria. Passo a palavra para os professores Diego e João e desejo uma ótima palestra. Ok. Agora estão me ouvindo bem? Então, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Adriana e também agradecer ao professor João, que aceitou essa proposta, então, de conversar com vocês hoje sobre a questão do desenho universal. Agradeço a todos aqui presentes, nossos alunos, principalmente de arquitetura, que cederam também espaço gentilmente, né, para estarmos aqui discutindo um tema tão importante para a arquitetura e urbanismo. Pessoal, então, João, pode começar a compartilhar? Claro, vamos lá. Por que a gente trouxe, de uma maneira bem sucinta, né, para poder colaborar com a nossa semana, a ideia do desenho universal. Nós, no campo da arquitetura e urbanismo, temos todo o papel, principalmente o compromisso social de ter o desenho universal aplicado a todos os momentos do projeto de arquitetura, ou seja, também arquitetura, urbanismo ou paisagismo. Então, através dessa ideia, então, como estamos trabalhando nesse semestre com a disciplina de paisagismo, convidei também, em paralelo, ao professor João, que trabalha com a ideia de projetos arquitetônicos, principalmente de grandes complexidades, né, para trazer como aplicar, de fato, a questão do desenho universal. Pode ir passando, professor João. Então, intitulada a palestra Desenho Universal dos Espaços Abertos ao Construído, nós articulamos, então, a questão de falar um pouco do desenho universal, trazendo a ideia do amplo, ou seja, de como aplicar isso em relação à cidade, à sua envoltória, à paisagem e às questões dos espaços abertos, e, posteriormente, então, nós dividimos o segundo momento, trazendo essa aplicação mais prática, né, de uma certa forma, ao objeto construído, ao arquitetônico, ao edifício, que aí, então, fica a cargo do prof. João para poder discutir um pouco mais e trazer essas regras, enfim, essas possibilidades aqui para vocês. Um ponto também bacana de ressaltar aqui, nesse campo todo, é a aplicabilidade do desenho universal. A gente traz aqui, voltado a uma questão de se discutir esses espaços, mas também como estratégias, que seja tanto para uma aplicação do arquiteto e urbanista, mas também das demais áreas que, de uma certa forma, reconheçam esses espaços e vejam, muitas vezes, a aplicabilidade deles, ou até mesmo cobrem isso, seja das gestões públicas, ou de quem, de fato, planeja as cidades, né, ou conduz elas, esses elementos que são indispensáveis e, automaticamente, também são, muitas vezes, fáceis de aplicar. Vocês vão ver que, de uma certa forma, não é que tem um mistério por trás disso, mas é um momento de refletir, de fazer bons projetos e devolver isso como devolutiva à sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui é o que é desenho universal. Eu acho que é um ponto que nós estamos falando aqui, esse desenho, ele traz toda a questão do projeto, ou seja, de uma concepção desses ambientes, desses locais que a gente está propondo aqui ao longo de toda, né, nossa conversa de hoje, né, e isso também se estenda não só à questão do projeto, mas também edificações ou elementos que, produtos, muitas vezes, que a gente tem elementos importantes, né,
E aí é interessante que isso seja aplicado na nossa ampla diversidade humana, ou seja, porque a gente consiga atender o maior número de pessoas dentro das suas capacidades e automaticamente em cima das suas habilidades desenvolvidas. É interessante falar aqui também que esse projeto, ele, de uma certa forma, a questão de falar de desenho, eu tenho muita questão de falar projeto, mas também desenho universal, ele tem que viabilizar a independência desses usuários. E isso tem que ser aplicado ao maior número de indivíduos possíveis, respeitando a totalidade, de uma certa forma, das suas limitações. É importante destacar aqui, então, que a gente tem essa possibilidade, tem as estratégias, e podemos, sim, viabilizar esse tipo de projeto, de desenho, ou de facilidade, eu diria facilidade, né, a toda a população. E é interessante que isso vai, de uma certa forma, beneficiar a diversidade humana de uma certa forma mais ampla possível, porque isso vai gerar o quê para essa população? Segurança, autonomia, conforto para esses usuários, que a gente não vai mais restringir isso somente às edificações ou ao seu espaço fechado, à sua própria residência. A gente pode trazer isso aplicado a um todo, que é, por exemplo, as praças, os parques, as ruas, enfim, esses equipamentos que podem ser amplamente divulgados e aplicados. Aqui nessa imagem da direita, eu trouxe um exemplo bem sucinto, assim, para a gente só já começar a refletir e pensar sobre a relação que se tem. Isso, inclusive, é uma crítica, muitas vezes, a alguns projetos que a gente, de uma certa forma, quando olha para um local diferente, numa praça, ou seja, numa calçada, muitas vezes não reconhece a função que você tem. Isso aqui eu não sei o que é, para que serve. E aí existe, às vezes, muitas vezes, um preconceito, realmente, ao projeto que visa essa universalidade proposta. E é interessante destacar aqui, por exemplo, nesse momento, nessa imagem, a diferenciação de piso, que muitas vezes esse elemento contrastante faz com que as pessoas se desloquem facilmente entre as áreas que eles estão delimitando, a questão do piso tátil, a questão de ter faixas, como se diz aqui, né, para que determinados públicos circulem, né, nesses espaços, e que essa usabilidade desses mesmos espaços não fique comprometida. Então, às vezes, trazendo até choque de pessoas no sentido que eu preciso acessar o mobiliário, eu preciso caminhar, eu preciso me deslocar de um espaço para o outro. Então, que haja essa diversidade aí, justamente, de locomoção também, e que isso seja visualmente marcado ou explícito, por exemplo, uma questão acessível de uma calçada. Pode passar, prof. João. Outro ponto que eu quis trazer aqui também é os 7 princípios do design universal. Na década de 90, alguns arquitetos e defensores de uma arquitetura mais ampla e universal se reuniram, isso foi nos Estados Unidos, para se definir critérios. Então, se nós temos a ideia de um desenho universal, como que vamos aplicar? De que forma são? Para quem que é esse público que vai, de uma certa forma, se utilizar, né, desses recursos? Então, de uma certa forma aqui, esses critérios acabaram sendo aplicados tanto a edificações, aos ambientes internos, às questões urbanas mais amplas, cidades, enfim, e a produtos também que atendessem o maior número de usuários possível. Então, essa universalidade sempre traz essa relação de atender o maior número, e isso que é bacana de se falar de desenho universal, é pensar sempre o projeto, pensar as diversas situações, não só apenas para um público único. E é bacana de pensar que a gente consegue fazer essas aplicações e pensar elas a um público amplo, né, a uma diversidade de usuários que a gente tem. E eu concordo que talvez é desafiador, é instigante, e de uma certa forma é mais difícil, mas totalmente nos estimula a pensar e refletir como que podemos atender tudo isso, como que podemos fazer um bom projeto e que tornar ele, de uma certa forma, universal. E é bacana, pode passar, prof. João. Não vou me deter especificamente a cada um desses 7 princípios, mas é interessante que ele pode trazer, e vocês podem refletir também nas suas diversas áreas, né, que estão aqui, como que eu poderia aplicar? Não só no campo da arquitetura e urbanismo, ou dos espaços abertos, né, como que eu poderia trazer esses princípios da universalidade aplicados à minha área? E quando eu estou falando, por exemplo, de uso equitativo, ele está trazendo aqui uma ideia de poder utilizar esses espaços, de propor espaços que primeiramente, eu não segregue esses usuários. E quem puder utilizar, possa, dentro das suas limitações, e automaticamente, né, dentro das suas possibilidades, faça uso desse espaço
sem ser discriminado, ou seja, que ele se torne democrático ao seu modo de ver, de utilização. Outro ponto interessante que você faz aqui é o uso flexível. Lembro também um pouco da nossa diretriz, lembrei de uma outra professora nossa do curso também da pós-graduação da arquitetura aqui da própria UBRA, da especialização nossa proposta, que é o uso flexível. É bem interessante de falar aqui também a possibilidade da adaptação desses espaços e da possibilidade também de identificação das pessoas com aquele lugar. Então, os espaços hoje também estão se tornando mais flexíveis, mutantes da maneira de como a gente possa entender, né? E essas necessidades também podem ser multiusos em determinados locais. Então, há aqui uma questão da apropriação do usuário com aquele local. Outra questão, uso simples, intuitivo, ordens fáceis de entendimento, que a gente consiga olhar para aquele local, permitir a fácil compreensão daquilo que eu estou vendo. Aí entra também a questão da informação da fácil percepção, ou seja, maior clareza possível que eu tenha das informações. Isso vai se expandir aos diversos sentidos que o ser humano também pode desencadear a partir dessas sensações, dessas percepções que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. A questão da tolerância ao erro, né, ou seja, minimizar isso de uma certa forma, e também, quando a gente está trabalhando com espaços públicos, e talvez seja um desafio muitas vezes, é a fazer a proposição de escolha de materiais que possuam acabamento e automaticamente sejam adequados àquele local. Isso quer dizer o quê? Que não só a questão do barato sai caro, muitas vezes aplicados, né, a questões muitas vezes até pública, mas é a qualidade. Isso tem a ver também com os materiais, os propostos, o cuidado da execução dessas obras, da execução desses locais, que você tem um aprimoramento, né, que você tem um cuidado maior em relação a todos esses espaços de uso universal. Outra questão que traz aqui também é o esforço físico mínimo. Vou trazer imagens mais sucintas para vocês entenderem essa relação aqui, mas é como que a gente pode dimensionar esses espaços, criar que as pessoas não tenham que fazer esforços que sejam além das suas capacidades. Isso é possível. Muitas vezes a gente pode ver como a gente pode fazer uma escada mais confortável. Quem é da arquitetura sabe que existe disposições, ou seja, tolerâncias para esses números que sejam até quando uma escada pode ser confortável, até quando uma rampa pode ser acessível e automaticamente fácil acesso. Então, esse esforço mínimo, ele se aplica de uma certa forma a todos os usuários, a altura de bancos, a questões de espaços para uma cadeira de roda fazer um giro correto. Então, tudo isso também vai entrando aí nesses dimensionamentos, que seria o nosso último elemento aqui, que é dimensionar esses espaços para acesso de uso mais abrangente possível. Ou seja, tenham esse local, de uma certa forma, que se atende aos requisitos necessários a ele, mas que também eu possa ter outros elementos que possam ser utilizados e automaticamente usufruir esses espaços. Por exemplo, os usuários com determinadas limitações, pessoas que estão em cadeira de rodas, que possuem muletas, ou enfim, que esses outros usuários também possam utilizar esses espaços da melhor maneira possível, equitativamente. Pode passar, prof. João. Então, falando desses princípios, e aí também estava comentando com vocês já a questão do design universal, e também que caso vocês queiram fazendo comentários, enfim, reflexões que a gente possa ir discutindo, fiquem à vontade de escrever aqui, alguns me conhecem, né, a gente vai conversando e também posso ir trazendo outras referências a mais do que está sendo proposto aqui. Então, quando a gente está falando também de paisagismo, espaços livres de lazer, por que a gente está falando de paisagismo aqui, numa relação de desenho universal? É importante destacar que paisagismo, todas essas derivações de falar também de a questão que inclui a relação de ordenar uma paisagem, a paisagem ela é constituída tanto por elementos naturais, como elementos que são construídos pelo homem. E se a gente está falando aqui de um campo da paisagem, a paisagem, ela a todo momento, ela vai sofrer uma intervenção humana, né? Dependendo, enfim, a não ser que ela seja uma área tombada, né? Mas principalmente se tratando de áreas, por exemplo, urbana, a gente tem a intervenção humana. E essa intervenção, muitas vezes, também correlata ou conjunta com a natureza, ela faz com que esse ambiente se altere. Então, quando a gente está falando de paisagismo, a gente está falando que o paisagismo, ele é um elemento que é necessário que se atente ao desenho universal e, principalmente, entender que muitos espaços livres hoje na cidade, né, que são livres de edificações ou que têm potencial para áreas de paisagismo, praças,
parques, enfim, eles não estão livres de ocupação. O que significa isso? Que é necessário olhar para esses locais, automaticamente também pensar questões de como as pessoas vão poder usufruir desses espaços. E isso é importante, que ao longo de toda a história humana, sempre tem essa relação de apropriação e de como o ser humano também se interage com aqueles locais, ou vai interagir com esse local. Pode passar, Prof. João. Outra questão também, claro que eu trouxe, estava falando um pouco da relação dessas intervenções, é interessante falar aqui da cidade contemporânea. Eu acho que a cidade contemporânea, o que vivemos hoje, todas as construções, ela tem muito dessa questão de valorizar o público, né, aquilo que se diz respeito a todos, aquilo que pertence a todos. E é muito interessante também que esses espaços que são considerados residuais, ou sem usos, muitas vezes, né, acabam sendo transformados em praças ou acabam sendo postos em desuso, que é o que acontece muito com os ambientes públicos que a gente tem, por exemplo, em determinados locais em Santa Maria, por exemplo. E o que acontece? Quando não há essa apropriação desses locais, ou não há também um agente que faça essa mudança daquele local, eles acabam por falta de manutenção e muitas vezes também pela difícil acessibilidade desses locais. Porque aí, se tem difícil acessibilidade, vai ter carência de equipamentos, tem outros problemas que vão sendo elencados, violência urbana, os estudos que trazem essas relações, entre outros aspectos que pode ocorrer. Então, é muito importante que esses aspectos, quando a gente tem esses locais, ou enfim, que se tem essa desapropriação, que se tenha um olhar diferenciado e que se pense no potencial dessas áreas. Aqui eu trouxe um exemplo, poderia trazer exemplos de Santa Maria também, mas eu trouxe um legal para quem não conhece, ou que gostaria de conhecer, a Highline, né? É um projeto nos Estados Unidos que traz uma diferenciação também de uma linha férrea que estava em desuso, e a partir desse olhar, inclusive uns trechos, é bacana de olhar para a história desse espaço, né? Quem não conhece pode procurar um pouquinho mais também, que as pessoas, por mais que estivessem em desuso, não passava mais o trem ali naquele local, o olhar de transformar aquilo em um parque. E é bacana de pensar também que toda essa área foi transformada, foi revitalizada, e também que os usuários desse local utilizavam esse espaço. E é muito interessante ver também em algumas imagens anteriores que as pessoas transitavam de um lado para o outro num local que era difícil de acesso, era residual, não possuía acessibilidade, e a partir desse olhar da gestão para esse espaço, se transformou num parque que as pessoas, praticamente aéreo, né, onde as pessoas pudessem se deslocar e mais uma zona atrativa para a cidade. Então, aqui trouxe algum elemento do antes e depois, na esquerda, vocês conseguem perceber como estava o abandono daquele local, e na direita já começam as ideias de apropriação, como que as pessoas começam a utilizar esse local a partir da requalificação dele. Prof. João, pode passar. Aqui já traz eu coloquei algumas imagens para vocês verem, né, de como esses espaços de qualidade, já adaptados, de uma certa forma, com diversos usos ao longo, isso inclui não só pessoas com alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência, é universal no termo amplo mesmo, porque possui diversos usos também para que as pessoas façam ao longo do percurso nesses locais aqui pré-estabelecidos. Então, é bem interessante de como isso pode se tornar dinâmico e atrativo, né, para as pessoas através desse olhar do desenho universal. Pode passar. Outro elemento que eu gostaria de discutir aqui, e é claro que a gente já está falando um pouco mais da questão específica de como transformar ou de como começar a perceber essas questões para um projeto ou para alguns desenhos ou uma organização, até mesmo de um espaço, é interessante de falar de como há essa relação do paisagismo aqui. O paisagismo, a gente sabe que é um dos elementos, e se tratando de não só de jardins, mas de elementos como praças, parques urbanos, né, em outras escalas maiores, que o paisagismo é um dos elementos que mais desperta, né, no ser humano as sensações. Eu digo que é um dos projetos meus favoritos, né, porque através de um projeto de paisagismo, através do projeto executado do local paisagisticamente já estruturado, nós conseguimos despertar sensações no ser humano. E isso inclui não só a questão da audição, as questões do tato, as questões do paladar, do olfato, ou até mesmo o sistema visual. A gente consegue, os 5 elementos, a gente consegue, de uma certa forma, né, os 5 sistemas, consegue desempenhar, ou consegue, através desse local, de uma certa forma, não diria ressaltar, mas consegue aplicar ele, né, e trazer essa reação
com o ser humano. Então, é bacana de dizer aqui, por exemplo, que na ausência de muitas vezes também se tratando aqui de um desse sistema, nós podemos desencadear uma sensação no outro sistema. Então, é bacana que a gente consegue, de uma certa forma, aqui proporcionar ao usuário diferentes percepções através de um projeto. E eu acho fantástico da arquitetura ter essa possibilidade e, de uma certa forma, participar dessas resoluções aí enquanto arquitetos, urbanistas, enfim, ou também enquanto usuário, que aí entraria também em outras áreas aqui para colaborar com o projeto, enfim, com as áreas de paisagismo. Um ponto que eu trouxe aqui um exemplo, que o texto traz também, que, por exemplo, um deficiente visual, ele pode perceber a presença da vegetação pelo olfato, pelo perfume das flores, pelo sistema áptico de textura, ou pela audição, ou ruído provocado pelo vento nas folhas. E diria que o projeto de paisagismo, ele tem toda essa questão da sensação. Então, é importante a gente ter esses espaços qualificados, porque nós trabalhamos com sentidos, e nós desencadeamos nas pessoas a todo momento esse sistema sensorial aqui, a partir dessa relação proposta aqui do desenho universal com o paisagismo. Pode passar, prof. João. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns elementos também que são importantes para que isso ocorra. Por exemplo, o uso dos materiais com estímulo sensorial, as diferentes texturas, as diferentes formas, né? Outra questão, o uso da vegetação como estímulo sensorial. Se vocês verificarem, olharem para a imagem, esse jardim à direita, com características inglesas, vocês vão ver que tem toda uma questão visual, de composição de formas, de texturas, de elementos onde eu posso colocar a mão naquele gramado e ter uma sensação, isso pode me remeter a uma relação de memória, enfim, inclusive de infância, as questões do cheiro que é desencadeado, os percursos que são propostos. Então, novamente, é só um elemento que a gente pode dizer que, ao mesmo tempo, num espaço, nós podemos desencadear diversos elementos, aí, diversos sentidos, para colaborar com essa ideia que eu havia conversado com vocês. Pode passar. Aqui é um outro exemplo também que eles fazem, são jardins pedagógicos, né, que existe essa possibilidade de trabalhar também e desencadear as sensações do ser humano numa ideia de se colocar no lugar do outro, né. É uma ideia, enfim, que pode colaborar de uma certa forma e ajudar também a potencializar, assim, através da privação de um sentido, ressaltar outros sentidos para se fazer proposições e ideias aqui, e refletir sobre esses locais. Pode passar, prof. João. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas não seria uma ideia, talvez, só de aplicar isso para alguns, né, mas num sentido de como a gente pode olhar para a cidade, cobrar isso, de uma certa forma, verificar como que poderiam também, né, ocorrer, ou o que melhoraria na cidade se nós tivéssemos espaços que fossem importantes, né, que tivesse pelo menos alguns pontos do que eu vou falar aqui agora. É interessante aqui que esse foi um trabalho de um mestrado, ele foi voltado mais à questão do público idoso, mas que vocês vão ver que existem diretrizes fantásticas para aplicabilidade aqui em diversos âmbitos aqui de projeto, tá? O que eu diria para vocês? Nas primeiras imagens aqui, você vai ver que, por exemplo, a travessia de uma faixa para outra, de uma calçada para outra, onde a gente vai ter o semáforo de pedestre, a questão de uma faixa elevada, de novo, lá linkando com os princípios universais que a gente havia conversado anteriormente, menos esforços, mais cuidados, segurança, onde a gente consiga ter o piso tátil também sendo conduzindo, né, as pessoas de um lado para o outro, e essas com segurança. E aí é interessante falar também a área de aproximação, muitas vezes as áreas de parques, por exemplo, elas não possibilitam, por exemplo, uma aproximação de uma cadeira de rodas para se sentar ao lado, por exemplo, de uma pessoa que naturalmente talvez não tivesse essa mobilidade reduzida, né, ou até mesmo, enfim, pudesse ter a possibilidade de sentar de uma cadeira de rodas e automaticamente eu poder conversar com a pessoa de frente, ou até mesmo ao lado dessa pessoa, para um descansar ou uma espera. Então, essa imagem da direita, ela traz essa relação que muitas vezes os espaços abertos públicos, eles não deixam um espaço que nós poderíamos pensar, é só diminuir talvez a ideia do banco, ou propor um espaço mais específico, que são estratégias simples, mas que mudariam muito a questão da mobilidade de muitas pessoas. Pode passar, João. Gosto desses exemplos aqui que eu trouxe anteriormente, que é a relação de ter faixas, né? Faixas contínuas, ou seja,
espaços que as pessoas consigam desempenhar suas funções de sentar, de fazer alguma atividade, ou até mesmo para mobiliário, ou seja, lixeiras, enfim, outros elementos, postes, que estejam organizados. E aí também a questão da diferenciação, por exemplo, do piso, pelo contraste, ou até mesmo pela delimitação de cores, né? Então, isso é importante também para que a gente ocorra e que as pessoas consigam, de novo, fácil acesso, intuição, que elas consigam transitar nesses espaços de maneira fácil. Pode passar, João. Um exemplo que eu acho muito aplicável, e é bacana que a gente reflita, muitas vezes, quem trabalha nessas partes de construções, ou até mesmo quem gestiona isso, ou quem pode propor esses espaços, que é essa diferença entre a rampa e a escada, mas não só uma diferença entre de possibilidades de acesso, mas a questão é, quando eu tenho uma rampa, eu posso ter elementos de patamares, como a gente está mostrando aqui em alguns momentos, onde as pessoas possam descansar. Muitas vezes, a rampa ela é um elemento fantástico, porque você pode se deslocar entre pavimentos verticalmente, sem precisar de gastos de energia, se tornando um elemento ao longo prazo mais econômico, né, para as construções. Mas é interessante aqui pensar que a pessoa, muitas vezes, ela cansa, por mais que a norma estabeleça patamares em determinados locais e alturas, aqui seria interessante que a gente tenha espaços de contemplação. Isso potencializa a vista e potencializa espaços de descanso, e ao longo desse trajeto ele se torna um espaço mais agradável e menos cansativo também, linkando de novo com certos princípios que eu havia comentado anteriormente. Pode passar. Aqui só a questão também desses espaços divididos entre funções, mas também aqui o espaço definido, por exemplo, de relação, um local específico para jogos, um local para ginástica, aonde eu tenho um espaço, por exemplo, de mesas para idosos, locais para que eu possa ter exercícios, né, ao ar livre, eu também possa ter a possibilidade, por exemplo, de uma cadeira de roda acessar essas cadeiras, esses bancos que são propostos aqui para se divertirem, né, para se ter atividades nesses locais, por exemplo, da direita. Próximo. Alguns elementos, assim, que são bem cotidianos também, até que a gente percebe nas praças mais tradicionais, muitas vezes, por exemplo, o coreto, né, ou até mesmo as pérgolas que você tem nos parques com trepadeiras e plantas, enfim. É interessante de ver aqui nesse elemento da esquerda, que existe a ideia do coreto, mas o coreto ele não é totalmente fechado, ele não é aquele coreto que você tem que ter um degrau para subir e acessar ele, ou não é, ou muitas vezes não é só o próprio piso não colabora para que você tenha um acesso a chegar até esse espaço. Então, você vê que existe uma permeabilidade, existe uma condução de usuários até ele, e ele se torna fácil acesso pela liberdade de poder acessar, né, de poder chegar nesse espaço. Outra questão também é que a gente está falando de uma área de espetáculo, muitas vezes, essa ideia do teatro ao ar livre, né, por que não poder pensar também esse mesmo espaço de acesso ao ar livre, mas que ele tenha uma rampa, que ele tenha a diversidade de cadeiras, que eu consiga colocar espaços para cadeirantes, por exemplo, que eu consiga ter uma diversidade de uso de público muito maior. Então, é interessante que essa alternância que ocorre nessa área, por exemplo, de escada e automaticamente de arquibancada, de novo, seja de fácil acesso e de permeabilidade aqui para o usuário nesses locais. Pode passar. Então, por fim, tem mais alguns pontinhos, né, que eu vou falar bem rapidamente, mas o que é bacana de pensar aqui em relação a tudo isso? Na cidade, a gente vai encontrar muitas dificuldades, e isso vai ser sempre, principalmente, espaços urbanos, né? E também tem aqui, se a gente pensar essa questão da dificuldade mais específica, porque a gente mais relata, não é só a questão dos espaços urbanos, praças e parques, espaços ociosos, né, que eu havia dito anteriormente. Mas aqui, por exemplo, as calçadas. As calçadas acabam sendo um grande problema, né? Se a gente pensar, e se vocês saírem fazendo um trajeto na cidade, vocês vão relatar N problemas aqui para mim, nesse momento aqui, agora, para vocês terem uma ideia. Por que eu digo isso? As calçadas acabam sendo sempre de uma iniciativa privada, porque geralmente quem é dono do seu terreno, ele tem que arcar com os custos, e muitas vezes acaba de novo, né? Claro que existe uma legislação específica, que encaminha legal, mas que quem geralmente acaba por fazer é o proprietário, e acaba muitas vezes também não dando os devidos cuidados, os acabamentos, enfim, aqueles pontos que eu havia trazido anteriormente. Então, de novo, ressalta aqui as possibilidades, mesmo se tratando de aqui numa avenida em declive,
essa aplicabilidade desses espaços, da condução, de uma uniformidade do piso, dessas questões de definir faixas de mobiliário, ela é, sim, perfeitamente aplicável. Depende muito de como a gente consegue chegar a esses lugares, de como a gente consegue entrar nos edifícios, e a gente tem que pensar esse desenho aplicado a todas as possibilidades possíveis. Prof. João, pode passar. Trouxe aqui um exemplo interessante da gente discutir, né, que então, como eu falava, das questões das calçadas, que essas calçadas, elas têm que atender todos, né, e vocês vão ver que sempre é um uso, né, de diverso possível desses elementos. A calçada é um espaço democraticamente, né, um espaço democrático, que ela vai servir tanto para a questão de deslocamento, mas também para questões de outros serviços, enfim, que possam, dependendo do tamanho dessa calçada, pode ocorrer nesse local. E é interessante que, trazendo a ideia da calçada, alguns autores vão trazer isso de uma maneira diferente, né, a calçada, ela impacta na qualidade de vida das pessoas, na questão da segurança, na questão cultural, dos negócios, na identidade, na apropriação das pessoas com aquele lugar, e é bem interessante pensar como que a calçada, ela também é um espaço dinâmico e carece de estudos muito maiores aí em relação à ocupação e como as pessoas se relacionam com esse espaço. Pode passar. Já falando, então, dessa questão mais pública, de calçadas, de vias, trouxe mais uma relação aqui, que tudo isso, de uma certa forma, tem que colaborar com a questão de mobilidade, de acessibilidade dentro da cidade, para que se garanta aqui a autonomia e a segurança desses usuários. E é importante, pode passar que eu vou falar mais específico do outro ponto aqui, que quando a gente está pensando e propondo tudo isso para questões de acessibilidade, a gente tem que pensar que a acessibilidade, ela tem que eliminar qualquer barreira, e essas barreiras urbanísticas, elas têm que ser sanadas via, de fato, aqui por diversos fatores ou de regras que minimamente deveríamos atender num projeto, por exemplo, urbano. E aí, então, eu trouxe alguns elementos, bem sucintamente, né, do que nós poderíamos pensar, de como conduzir, de como verificar, de como cobrar isso também dos nossos gestores ou de quem projeta, de uma certa forma, esses espaços, que é algumas diretrizes bem simples aqui, que é, por exemplo, a questão da circulação do pedestre ser enfatizada, ou seja, a gente está falando de um espaço livre e que, de uma certa forma, eu consiga me conduzir sem restrições, que parece óbvio, mas isso ocorre muito em determinados locais. Outra questão de declividades suaves, tentar propor espaços onde eu não tenha uma calçada muito em declive, obedecer esses limites mínimos de 1,20 m para uma calçada. A gente sabe que tem determinados locais que nem calçada possui, né? Mas minimamente que se atribua esse 1,20 m como largura livre, né, desimpedida, para que as pessoas possam transitar nesses espaços. Pode passar, vou passar, João. Mas falando mais resumidamente aqui também, né, pensar sempre nessa prioridade da relação do pedestre e na calçada, e tentar priorizar esse tamanho desse espaço. Não é porque a questão hoje da cidade contemporânea, ela exige muito mais carros, né, hoje, enfim, as pessoas estão ainda com a ideia do carro, do veículo privado como um bem maior, né, mas a calçada, ela deve ser, sim, um elemento democrático e automaticamente prioritário para o pedestre. E aí a gente está pensando que, no mínimo, uma calçada, ela deva ter em torno de 3 metros, e isso que é uma coisa que muitas vezes, mas Santa Maria não é possível. É possível, sim. Depende da prioridade que você consiga dar a ela. E aí, claro, vou trazendo outras questões de iluminação, de mobiliários adequados, de possibilidades de deslocamento, que podem ser, sim, enfatizados e que deveriam ter um olhar diferente, né, para esses locais. E só para finalizar, então, uma parte falando um pouco dessa questão mais pública, né, é interessante dizer que, por mais que a gente tenha também espaços difíceis de se levar, ou de se conduzir, ou de pensar a ideia do desenho universal, ele é aplicável, sim, e de uma certa forma que a gente consiga isso, seja de intensidades maiores ou menores, que sempre pense essa questão da gestão do espaço público, ou até, enfim, do espaço privado também, que é a discussão daqui a pouco que o Prof. João traz, mas que a gente pense tudo isso pelo olhar do desenho universal. Obrigado. Bom, gente, boa noite a todo mundo. A gente acabou dividindo a nossa fala aqui, então, o professor Diego falando sobre a apropriação, né, e as características que o espaço público, o espaço aberto, ele deve possuir, né, para que ele atenda essas questões de acessibilidade e do desenho universal. E eu vou conversar um pouquinho com vocês
entrando dentro das edificações agora. A gente sai dos espaços abertos, né, e a gente vai para dentro das edificações. De que forma, então, a gente pode qualificar esses nossos espaços construídos, né, para que eles mantenham características que possam ser utilizadas pelo maior número de pessoas possível, né, de forma confortável, né, dentro das limitações de cada um. Eu acho que, primeiramente, vale uma observação de uma diferenciação entre terminologias que a gente vinha trabalhando na área de arquitetura e na construção civil, enfim, até bem pouco tempo atrás, e o que a gente busca hoje em dia. Até bem pouco tempo atrás, a gente trabalhava com a questão da acessibilidade, né, espaços acessíveis, ambientes adaptados a portadores de pessoas com deficiência, né. Quando a gente vem com essa ideia do desenho universal, ele é um conceito um pouquinho diferenciado da questão da acessibilidade. Por quê? A acessibilidade, então, que a gente trabalhava até bem pouco tempo atrás, ela imprimia características específicas a determinados lugares, né? Então, um banheiro adaptado ao PCD, a vaga do estacionamento adaptada à pessoa com deficiência, né? Alguns elementos na calçada, de dimensionamento de edificações também que previam, né, o uso para pessoas com deficiência, por exemplo, lugares nos cinemas, nos estádios, enfim, que previam uma porcentagem que deveria ser destinada, né, a lugares que pudessem atender as pessoas com deficiência. E quando a gente fala em desenho universal, a gente desmancha esse conceito de ambientes adaptados, de ambientes exclusivos para determinado público. O desenho universal, ele vem para pensar os espaços, para pensar os ambientes construídos, para pensar os ambientes abertos, para que eles sejam de uso de todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, é uma mudança bastante radical aí de pensamento. A gente deixa de pensar naqueles ambientes adaptados, deixa de pensar em situações específicas para as pessoas com deficiência e passa a pensar em soluções que sejam possíveis e que sejam, que permitam que todas as pessoas utilizem aquele espaço. Então, não é criar vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Todas as vagas serão dimensionadas para que elas atendam tanto as pessoas com deficiências quanto aquelas pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. As edificações, elas passam a ser projetadas não para que determinados ambientes possuam características que atendam as pessoas com deficiência, né, mas que ela possa escolher qualquer lugar. Eu não preciso, tem um apartamento adaptado, tem um lugar adaptado. Na verdade, o desenho universal, ele vem para prever ou para tentar proporcionar que todos os lugares, né, eu não tenho só aquele lugar exclusivo para a pessoa com deficiência, ele pode escolher qualquer um lugar, porque todos os lugares estão projetados ou foram pensados para que todas as pessoas pudessem ter acesso a esses elementos. Tá? Então, acho que era necessário a gente fazer essa distinção aí, né, em termos de conceito e de formas de atuação, né? E a gente que não é profissional da área de arquitetura, não é profissional da área da construção, o que a gente tem a ver com isso, né? De que forma a gente precisa perceber essas relações? Enquanto usuário de todos esses lugares, né, eu tenho que utilizar esses equipamentos, utilizar as edificações, utilizar os ambientes de uso público da forma como eles foram pensados para serem utilizados, né? Então, respeitar os dimensionamentos, respeitar os diferentes tipos de piso. Às vezes a gente não entende o porquê, né? O professor Diego trouxe alguns exemplos ali, né? Caminhos desenhados diferentes, com tipos de pisos diferentes. As pessoas não entendem que aquilo proporciona, né, a demais pessoas que possam ter acessibilidade, que possam usar aquele ambiente também, né, como qualquer outra pessoa pode usar, certo? Tá? O conceito da própria deficiência também, ele vem se modificando, né, justamente para acompanhar algumas inovações na área da saúde, na área da construção, e também na forma com que a sociedade se relaciona com essa população que possui deficiência. O professor Fred colocou isso algumas vezes ao longo da sua fala,
né, nós já estamos mais preparados do que estávamos alguns anos atrás. Né? Ele trouxe algum exemplo também, inclusive, que países na Europa talvez não sejam tão receptivos, né, a pessoa com deficiência como a gente aqui no Brasil já é. Né? Então, a própria população já vem mudando a sua postura, mudando a sua forma de se relacionar, então, com as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, certo? Eu trouxe alguns dados aqui do último censo, do censo demográfico de 2010, onde, a partir desse censo, então, se mudou a forma de classificar as deficiências, né, e as limitações, então, né, ela deixa de ser uma simples forma baseada, né, no modelo médico, que considerava simplesmente a doença, né, a patologia física e um sintoma associado à incapacidade, mas ele passa a pensar além desses dois fatores também, né, que essa incapacidade, ela é fruto de uma deficiência física, obviamente, né, mas também de fatores sociais e ambientais que afetam essa limitação, certo? Só para vocês terem uma ideia, no último censo, então, de 2010, 23,9% da população brasileira, né, se declarou ter pelo menos um dos tipos de deficiências investigadas, né, deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva ou deficiência mental ou intelectual. Isso é quase um quarto da população brasileira, certo? É um contingente de pessoas que movimenta a economia, né, que poderia estar desenvolvendo as suas funções, né, tanto de produção quanto sociais, de forma mais adequada, né, gerando renda, produzindo, contribuindo, né, e que, devido às condições físicas das cidades e das edificações, muitas vezes possuem limitações e não conseguem desempenhar essas funções, certo? Como eu disse para vocês, a questão do desenho universal, ele considera, além da pessoa com deficiência, os idosos, né, que possuem também uma limitação de movimentação, né, pessoas obesas, né, pessoas com dificuldades de crescimento, né, ou pessoas muito altas, ou pessoas muito baixas. Então, é um conceito que é um pouco mais abrangente do que aquele conceito que a gente trabalhava antigamente. Né? Então, se a gente, por exemplo, pegando os dados dos últimos levantamentos aí, a gente somar, né, os 24% aí de pessoas com deficiência, né, mais os 15% da população brasileira que tem acima de 60 anos ou mais, né, de idade, a gente tem um contingente de pessoas bastante grande, né, a gente tem aí em torno de quase 40% da população brasileira com dificuldades, né, que podem ser minimizadas, né, a partir de ações que qualifiquem os espaços públicos e os espaços edificados, certo? Então, são números que chamam bastante atenção, né, justamente porque eles nos mostram uma necessidade bastante grande de planejar com mais cuidado os espaços onde essas pessoas trabalham, onde essas pessoas convivem, né, onde essas pessoas desempenham as suas funções de lazer, enfim, as outras funções sociais, né, para que a gente consiga garantir a toda essa população, né, questões de autonomia e independência, né, que são as duas grandes bandeiras aí dessa teoria do conceito do desenho universal, certo? Então, Norman, que é um estudioso da questão da acessibilidade, ele considera que os fatores físicos, como os edifícios, os meios de transporte, né, o mobiliário urbano, muitas vezes são responsáveis por impedir a acessibilidade de pessoas com deficiência a atividades importantes do seu cotidiano, como o trabalho, o lazer, o turismo, a saúde e a cultura. Ou seja, a gente está mexendo aí com quase 40% da população brasileira, impedindo que essa população possa desenvolver as suas atividades de forma confortável, né, ou de forma autônoma e de forma independente.
A gente tem que partir, pensando do desenho universal, né, em acabar com os modelos, né, do homem padrão, né? A humanidade, ela vem, e tudo que se pensa de ergonomia, né, de dimensionamento dos espaços para o ser humano, ele foi sempre baseado em modelos, né? Esse modelo, ele precisa ser quebrado. A gente precisa entender que o ser humano, ele é diverso, né? A gente não consegue padronizar todas as pessoas, né, e garantir que somente essas pessoas que estejam dentro desse padrão físico, né, tenham acesso aos equipamentos e às edificações, certo? Tá? Então, eu trago aqui só uma imagem, um exemplo aí, né, de um personagem, acredito que a grande maioria de vocês, pelo menos, já tenha visto alguma vez essa imagem, né? Essa imagem é o Homem Vitruviano, é uma construção do Leonardo da Vinci baseado, né, em modelos em proporções perfeitas de Vitrúvio, que era um estudioso da antiguidade. Né? Então, é um modelo bastante antigo, mas que por vários séculos, né, foi o responsável, então, por ditar questões de dimensionamento, né, de espaços e de edificações ao longo, né, da evolução da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, embora baseado em proporções matemáticas, né, esse primeiro modelo do homem, né, como se um modelo básico, ele seguia o ideal clássico da beleza, ou seja, era um modelo muito mais baseado em questões estéticas do que questões ergonômicas, né. Aqui uma outra imagem, é um modelo um pouco mais recente, elaborado por um arquiteto nos final dos anos 40, né, onde ele traz algumas variações desse modelo, certo? Já entendendo que os seres humanos, de acordo com características, né, culturais e raciais, ele possuía, sim, algumas diferenças de dimensionamento, né, e aí ele tentou aproximar um pouco mais esse modelo, né, que era baseado lá no Vitrúvio, né, do ser humano, do homem mais contemporâneo, certo? Tá? Mas, como eu disse para vocês, é necessário, quando a gente pensa em desenho universal, que esses modelos eles sejam deixados de lado, né? A gente precisa entender que a acessibilidade universal, né, e o desenho universal, ela tem como característica, como objetivo básico, garantir, né, o direito de ir e vir de todos os cidadãos, tá? Os que têm deficiências permanentes, ocasionais, cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos, gestantes, idosos, né? O direito de transitar e acessar todos os espaços da cidade, os prédios públicos, os prédios institucionais, de usar o transporte, de usar os equipamentos públicos, como telefones, sanitários, rede bancária, etc., né? Então, essa questão, ela torna-se imprescindível, né, a gente desmanchar ou quebrar esses modelos, esses padrões dimensionais do ser humano, né, porque a gente, dentro, né, da sociedade, esse padrão, ele não existe, né? Na verdade, se a gente for pensar, esse padrão, ele é muito mais uma exceção do que uma regra geral, né? A gente tem muito mais exemplos que fogem do padrão do que aqueles que seguem esse padrão, certo? Bom, como eu disse para vocês, esse conceito da acessibilidade, então, né, ele vem sendo modificado ao longo do tempo. Tá? Recentemente, uma das principais normas que trata do assunto é a NBR 9050, ela já define, né, a questão da acessibilidade de uma forma diferente, né? Ele entende, então, que é uma condição, né, de alcance físico, de percepção e de entendimento dos espaços, né, para que as pessoas possam utilizar esses espaços com segurança e com autonomia, certo? Independente do uso que essa edificação ou que esse espaço tenha, desde que ela seja uma edificação de uso público ou privado de uso coletivo, né, ela é obrigada a seguir determinados regramentos, né, que estão dentro dessa norma, certo?
O que é bastante difícil da gente, muitas vezes, entender, e foi uma das coisas também da fala do professor Fred, que me chamou bastante atenção, né, era uma das coisas que eu queria pontuar aqui, é que muitas vezes, apesar de toda essa legislação, né, de todo esse regramento que a gente tem a respeito da construção desses espaços, o profissional que vai projetar esses espaços, ele não tem determinadas percepções. É difícil da gente conseguir se colocar no lugar, né, das pessoas com deficiência ou das pessoas que têm alguma necessidade especial, né, porque não faz parte do nosso dia a dia, certo? E aí a gente muitas vezes acaba ficando limitado às questões legais. A gente atende muitas vezes a legislação, né, mas a percepção de que aquele espaço, né, ele poderia, a partir disso, ser mais confortável, oferecer melhores condições, né, simplesmente se a gente pudesse ter essa percepção, tá? Essa questão, ela não é nova, se a gente começar a pensar em legislação aqui no Brasil, né, desde 2004, o conceito do desenho universal, ele já está presente na nossa legislação, certo? Ainda não com esse entendimento, né, que eu coloquei para vocês, de garantir, então, né, condições de igualdade para que todos tenham acesso aos lugares e às edificações, né, mas ele já previa, né, essa denominação do desenho universal, né, inclusive nas grades de disciplinas dos cursos de arquitetura, dos cursos de engenharia ou outros cursos correlatos da área, certo? Né, a gente trabalha isso na arquitetura diluído, né, dentro das nossas disciplinas de projeto, disciplinas de ateliê, né, a partir do momento em que a gente se prende a essas legislações e a essas normativas, né, mas também sempre tentando sensibilizar o nosso aluno, né, de que a gente sempre deve ir além daquilo que a legislação nos implica em fazer, né, que a gente deve tentar pesquisar, que a gente deve ter um cuidado, a gente deve ter uma atenção, a gente deve se aproximar mais do usuário para ver se a gente não pode fazer mais por ele, né. Muitas vezes as legislações, elas são pertinentes, né, elas estabelecem alguns níveis mínimos de usabilidade, né, mas a gente percebe que a gente poderia ir além, né, a gente poderia ser mais atencioso a essas questões, né, e propiciar ambientes que entreguem mais aos usuários, além do que a legislação exige, certo? Então, é dessa forma que a gente tenta também atuar junto aos nossos alunos, né, de, bom, temos uma legislação, atendemos uma legislação, né, mas será que a gente não pode fazer mais? Será que a gente não pode ir além do que a legislação prevê, né, e condicionar essas edificações e esses espaços, né, para que elas sejam mais confortáveis aos usos de todos? Uma outra coisa do desenho universal, e que também dissocia um pouco dessa questão da acessibilidade, é que ele pensa, né, e valoriza o desenvolvimento do usuário ao longo da sua vida. O que isso quer dizer? Eu hoje tenho condições plenas, fisicamente, de exercer todas as minhas atividades, né, mas pode ser que daqui a 10 ou 15 anos a idade não me permita mais, né, desempenhar alguma função com a mesma agilidade, com a mesma destreza que eu desempenho hoje, certo? O desenho universal prevê isso, né, prevê que as pessoas sofrem alterações, né, corporais, físicas, metabológicas, enfim, ao longo da vida, né, e prevê que esses espaços sejam adaptados a essas transformações, certo? Né, então, prevê o espaço tanto para a criança, né, a gente percebe, né, que as edificações hoje, elas não são projetadas nem para as crianças e nem para os idosos. São dois públicos que ficam à margem das edificações, assim como as pessoas com deficiência, certo? E o desenho universal, ele vem justamente para pensar também, né, na criança,
a gente projetar ambientes de dimensões menores, né, ou que sejam mais fáceis de manipular, certo? Tá? Ou para os idosos, pessoas com menos audição, enfim, né, é pensar na questão do ser humano como sendo diverso, né, e que somos todos diferentes, certo? E que os projetos e as edificações, elas devem atender a todos nós, independente da nossa idade, independente do nosso porte físico, independente das condições de mobilidade que tenhamos, né? Se temos boas condições visuais ou não, enfim, né? O desenho universal, ele vem para tentar dar conta de atender, né? E contribuir na construção de espaços mais adequados a todos. Eu trouxe aqui para vocês, de forma ilustrativa, né, algumas diretrizes para o espaço construído. Vocês têm essa imagem aí embaixo, né, em laranja, onde a gente percebe diversas condições humanas, né, e de que forma, então, né, a diferenciação de se pensar o desenho universal, né, que possa atender a todas essas condições. Né? Então, eu tenho aquela pessoa que vai chegar carregando algum objeto, eu tenho a criança, eu tenho a mãe que está com um carrinho de bebê, que está carregando uma criança no colo, eu tenho um idoso que necessita de um auxílio, né, de uma muleta ou de algum outro objeto para se locomover, eu tenho a gestante, eu tenho as pessoas de baixa estatura, eu tenho as pessoas obesas, enfim, né? O desenho universal, ele vem para pensar em todos, inclusive naqueles que não têm problema nenhum de mobilidade, de locomoção, né, ou de se apropriar desses espaços, certo? Aquele espaço que ele serve para uma pessoa, né, com deficiência, ela serve também a uma pessoa que não tem deficiência, né? Então, essa é a mudança da mentalidade que a gente precisa fazer, certo? Então, a gente deve pensar essas edificações a partir do princípio da liberdade e da igualdade de utilização por todos os usuários, né? Contemplar as necessidades do ser humano em todas as etapas e circunstâncias da vida. Não é adaptar determinada parcela das edificações ou determinar algumas vagas, não, né? Todos os espaços construídos para todos os usuários. Quando a gente fala em edificações inclusivas, né, a gente, como eu disse para vocês, fala num conceito muito mais amplo do que simplesmente o conceito da adaptação, né, dos edifícios e das situações, certo? Tá? Então, a gente fala de edificações e de espaços públicos, né, que devem ser concebidos para todos, por toda a vida, para as crianças, para os idosos, para os adultos, né? Então, essa é a proposta do desenho universal aplicado às edificações. Democratizar o espaço, facilitar e simplificar o uso, promover a segurança nos espaços edificados, né, e no acesso às vias públicas e aos equipamentos urbanos, certo? A adoção, então, desses conceitos do desenho universal, ele proporciona mais qualidade, mais conforto e mais segurança aos usuários, contribuindo para ampliar os direitos dos cidadãos, certo? Então, a maioria dos desenhos, eles devem ser feitos, a maioria dos projetos, eles devem ser pensados para facilitar as tarefas da vida diária, certo? Tá? Para que elas sejam adaptadas ou, de certa forma, possam ser executadas por qualquer um. Seja situações cotidianas, né, que muitas vezes a gente não dá muita bola, certo? Até situações que são mais complexas, certo? O desenho universal, ele vem, então, para tentar atender tudo isso, né? Então, a compreensão e o respeito à diversidade, né, do ser humano enquanto ser, né, individual, que possui características diferentes dos outros seres. Isso traz para a gente também uma noção de empatia, né? Não é a gente pensar nos espaços, pensar em usar esses espaços a partir de nós mesmos, mas de como todas as outras pessoas também podem desfrutar desses espaços junto comigo. Eu entender as limitações de cada um, né,
sejam limitações físicas, limitações psicológicas, né, limitações de percepções, certo? Eu tenho que entender e adaptar, certo? Não pensando no assistencialismo, né, mas pensando na possibilidade de que essas pessoas, elas podem, né, desempenhar com mais conforto as suas atividades, né, e, a partir disso, poderem se inserir melhor na sociedade. O Diego trouxe, ao longo da fala dele, a questão dos 7 princípios do desenho universal, né? Eu trago eles aqui simplesmente aplicado às edificações para que a gente entenda um pouco melhor, né, cada um desses princípios. Então, o primeiro deles é o uso equitativo, né? Ou seja, eu garantir o acesso a qualquer edificação por todas as pessoas. Então, aqui tem o cadeirante, tem a mãe com carrinho de bebê, né? Tem a questão do corrimão, certo? Que facilitam o deslocamento, né, das pessoas, o deslocamento vertical das pessoas, né? Independente da sua condição, né? A rampa me permite, inclusive a quem também não tem nenhum problema de locomoção, que ela seja utilizada, certo? Então, ela é um equipamento mais democrático do que a escada, certo? Ela não é só para os deficientes ou só para pessoas com dificuldade de locomoção, ela pode ser utilizada por todos. O uso flexível, né, os projetos de arquitetura, então, eles devem prever a possibilidade de deslocamento de paredes, de divisórias, para que a gente consiga ampliar dormitórios ou outros ambientes, né? Então, à medida que as nossas condições físicas elas vão mudando, sejam mudanças temporárias ou sejam mudanças definitivas, né, que vão ocorrendo ao longo do tempo, né, a gente pode adaptar as nossas residências, né, a essas mudanças. O professor Fred também colocou ao longo da fala dele, né, ele precisou se mudar, né, ele mudou de casa, foi para um edifício com um elevador, né, ou seja, a edificação onde ele morava não era flexível ou não pôde se adaptar às condições que ele apresentava nesse momento, certo? Um uso simples e intuitivo, a gente eliminar as complexidades desnecessárias, né? Permitir uma fácil leitura e compreensão do espaço construído, né? Então, evitar corredores, evitar labirintos, evitar deslocamentos difíceis, né? Cantinhos, enfim, né? Propor uma circulação mais fácil de ser percorrida, mais intuitiva, né, que eu consiga enxergar onde eu posso chegar. Informação de fácil percepção, né, muitas vezes as informações que são dispostas, né, principalmente em ambientes de uso público, né, elas não são muito claras, né, por diversas vezes, né, então utilizar informações que sejam de domínio, de conhecimento público, né, de fácil apreensão, as pessoas consigam entender, né, aquela informação que está sendo posta. Tolerância ao erro, né, ou seja, garantia e segurança. Mesmo para aquelas pessoas que elas não têm nenhuma dificuldade de locomoção, né, uma escada, um degrau, um meio-fio pode me derrubar, né? Então, tentar eliminar esses elementos, na medida do possível, obviamente, mas sempre que não for possível, tratar, né, desses elementos de forma com que a gente possa minimizar o risco de acidentes, né? Então, algumas sugestões aqui para a questão das escadas, principalmente, né, escadas com corrimão duplo, né, que elas possibilitem que eu tenha apoio numa determinada altura, mas pessoas menores ou mais baixas, elas possam utilizar, né, a parte de baixo do corrimão para se apoiar, né, um corrimão prolongado, ou seja, que me dá segurança para que eu consiga o apoio até o fim do exercício da subida,
né, muitas vezes o corrimão acaba antes da escada, para o último degrau, eu subo sempre sem apoio, né, o piso tátil de alerta, né, sempre que vai nos mostrar os limites, né, dos degraus, enfim. Lei do esforço mínimo, né, tudo que eu puder fazer com menor esforço, eu devo privilegiar, né, então escolher aberturas, portas, janelas, enfim, né, que permitam um uso mais fácil, certo? A gente, hoje em dia, os clientes escolhem muito, né, por questões estéticas, por questões econômicas, mas a gente não pensa muitas vezes, né, na usabilidade desse elemento, certo? Então, a gente deve prever isso também. Dimensionamento de espaços para acesso e uso abrangente, né, um mobiliário que permita que um cadeirante, ou uma pessoa mais baixa, ou uma pessoa com mobilidade reduzida, ela possa ter acesso, então, a todos os compartimentos desse mobiliário com conforto e segurança, né? Às vezes a gente projeta, né, projeta móveis que a gente não alcança lá em cima, projeta gavetas lá embaixo que para o cara conseguir pegar algo, bom, o cara vai guardar lá embaixo daquela gaveta aquilo que ele não vai usar nunca, né, porque é o de difícil acesso. Então, evitar, né, um mobiliário que nos crie problemas, né, e que ele possa ser melhor utilizado. Para que nós, profissionais, possamos desenvolver os nossos projetos, então, né, de forma mais coerente e de forma mais pertinente, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer o nosso público-alvo. A gente precisa saber para quem nós estamos projetando, né? Que tipo de pessoas vão utilizar essa nossa edificação, ou esse nosso espaço, certo? E aí, quando a gente vem, né, para o conceito do desenho universal, esse público-alvo é todo mundo. Somos todos nós, aqueles que têm dificuldade e aqueles que não têm dificuldade, né? Mas esse espaço ele deve ser pensado principalmente para aqueles que têm maiores dificuldades, certo? Certamente é um espaço com características que eu, que não tenho dificuldade nenhuma, vou poder utilizar também, né? Então é pensar sempre, né, em pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, então gestantes, obesos, crianças, idosos, né, usuários de próteses e órteses, pessoas carregando pacotes, entre outros, né? Então, às vezes é uma chegada do mercado, é uma escada estreita, é uma escada ruim de subir, né? Então, eu vou estar gerando dificuldades, certo? Tem alguns exemplos, né? Um dimensionamento de uma escada para sem corrimão, né? Uma escada de difícil acesso, de difícil usabilidade, né? Então, pensar em como que eu posso atribuir características de mais conforto e mais segurança para que esses usuários façam esse deslocamento ao longo da escada, né? A previsão de poltronas, né, para obesos em cinemas, ônibus, aviões, enfim, né? Isso já está bastante presente em vários locais. Um outro público que a gente deve pensar sempre são os usuários de cadeiras de rodas, né? Porque a movimentação em cadeiras de rodas, ela exige algumas características específicas, né? A gente precisa facilitar esses movimentos que já são limitados, né? Então, paraplégicos, tetraplégicos, enfim, pessoas que tiveram membros amputados, idosos, entre outros, né? Então, evitar desnível, evitar escada e rampa muito íngreme, né, evitar aberturas que essas pessoas não consigam alcançar, seja pelo limite, né, de altura superior ou uma altura inferior, certo? Então, vários elementos aí, pensando sempre também, né, neste público. Né, usuários com limitação da capacidade visual, auditiva e da fala, né? Então, na hora de projetar alguns equipamentos, ter cuidado, ter essa percepção, né, de entender que algumas pessoas não vão perceber, né, não vão
enxergar, não vão ter possibilidades de usar determinado equipamento, né, devido às suas capacidades limitadas, certo? Pessoas com deficiência cognitiva, né, usuários com dificuldades em habilidades adaptativas, né, pessoas com dificuldade de compreensão da fala, dos símbolos, dos sinais, das placas informativas, de leitura, enfim, né, então a gente deve facilitar, né, essa sinalização, certo? A evitar utilizar símbolos que não são de conhecimento geral, que não são de conhecimento público, né, para as crianças também, né, para os idosos, enfim. Bom, então, como eu coloquei para vocês agora há pouco, quando a gente pensa no desenho universal, a gente pensa nos espaços que podem ser utilizados e devem ser pensados para todas as pessoas. Então, para todas as pessoas, para todos os locais, sejam eles locais abertos ou fechados, construídos ou não, privativos, públicos, de uso comum, enfim, né? Então, o desenho universal, ele pensa em todos, né? A partir de uma compreensão prévia da necessidade de cada indivíduo, né, e das limitações de cada indivíduo, né, que esses espaços eles possam ser usados por qualquer pessoa. A arquiteta Silvana Cambiaghi, que desenvolve um material bastante interessante em relação ao desenho universal, ela diz que muitas vezes as normas técnicas apenas não bastam, né? A gente deve pensar o acessível e partir da concepção de um projeto plenamente utilizado por todos, né? Isso, infelizmente, é uma prática não muito comum, e é o que eu disse que é o que a gente tenta trabalhar com os nossos alunos dentro da academia, né? Para além das normas, para além da legislação, o que mais a gente pode oferecer? Né, de que forma a gente pode garantir melhores condições de conforto para os usuários, né? As normas técnicas, então, elas garantem referenciais mínimos, né, de funcionalidade, mas muitas vezes elas não garantem qualidade e muito menos conforto. Tá? Bom, mas elas nos trazem alguns parâmetros aí que podem e devem ser utilizados quando a gente pensa em espaços construídos, tá? Eu trago aqui, então, só a título de ilustração, alguns desses parâmetros que a gente deve utilizar nas nossas edificações. E aí, de novo, não pensando em edificações adaptadas, né? Eu não vou pensar naquele apartamento que foi adaptado às necessidades de um portador, né, de uma pessoa com deficiência, mas eu vou pensar que todas as edificações atendam a essas características, né, e não só aquelas que foram adaptadas, né? Então, a legislação prevê, né, um espaço virtual que a gente considera como mínimo, né, que é o espaço ocupado, então, por uma pessoa em cadeira de rodas, né? Deve considerar também, né, um raio de giro para uma manobra de 360 graus também dessa pessoa com mobilidade reduzida, né, em cadeira de rodas, né, ou um espaço um pouco menor que se prevê em legislação, né, para manobras de até 180 graus, certo? Então, esses são os parâmetros que devem ser utilizados no dimensionamento das nossas edificações e nos nossos espaços. Esses são os parâmetros mínimos, né, de dimensionamento. A gente deve prever, além disso, né, desses dimensionamentos mínimos, né, pensar em como essas pessoas se aproximam de mobiliários, de aberturas, de janelas, de portas, né? Então a gente deve prever uma área de aproximação para que esse usuário com a cadeira de rodas tenha possibilidade de chegar e alcançar, né, o seu mobiliário. A gente deve prever também circulações e passagens internas, né, em que o usuário de cadeira de rodas ele possa transitar por essas circulações, né? Então tem algumas dimensões mínimas aí que a gente deve considerar, corredores com pelo menos 90 centímetros de largura, certo? Tá? Portas com no mínimo 80 centímetros de largura,
A gente encontra hoje no mercado da construção civil aí porta de 60 centímetros, porta de 55 centímetros, né? São portas que nem as pessoas que não estão em cadeira de roda muitas vezes não conseguem acessar, né, com conforto determinados ambientes, né? Pensando em outras características genéricas, assim, gerais, que as edificações devem apresentar, né, pisos, quanto menos obstáculos, quanto menos desnível, melhor, né? A gente torna, então, essa mobilidade mais fluida, mais livre, né? A questão da área de transferência, por exemplo, que é o espaço necessário que o usuário cadeirante precisa para sair da cadeira de roda, né, e se posicionar próximo a um mobiliário ou a um equipamento. Por exemplo, quando ele vai ao banheiro, né, para usar o vaso sanitário, ele precisa de uma área de manobra, né, ele precisa de barras de apoio, enfim, tudo isso pode ser proposto e os ambientes podem ser pensados com essas dimensões, né? A gente adota como padrão mínimo, não o padrão da pessoa que não possui deficiência, mas a gente passaria a adotar, né, como mínimo o padrão de medida para a pessoa em cadeira de rodas. A altura dos comandos, né? Então, abertura de janela, de torneira, campainha, interruptor de luz, telefone público, enfim, né? Pensar na altura desses elementos a partir da pessoa sentada na cadeira de rodas, né? Então, a altura máxima de um armário aéreo ou de um ambiente onde, de um mobiliário, né? Essa pessoa precisa acessar. Então, a partir dessas alturas delimitadas, certo? Então, o piso, como eu disse para você, é sempre regular, sem desnível. A norma permite alguns desníveis mínimos aí, né? Isso é mais uma questão de detalhamento de construção, mas só para vocês entenderem, às vezes, né, desníveis de menos de 1 centímetro já não são tolerados pela norma, certo? Então, a gente tem que tentar evitar todo e qualquer desnível, certo? Tudo isso implica em dificuldades para o cadeirante. A flexibilização do ambiente, então, que eu já tinha colocado anteriormente, né, a possibilidade de que a gente possa fazer pequenas alterações nas nossas edificações, né, a partir, eu preciso que o meu quarto seja maior porque eu preciso me deslocar com cadeira aqui dentro, né, então que a minha edificação ela possa se adaptar facilmente a essas mudanças, que eu não seja obrigado a me mudar, procurar né, uma outra residência, porque a minha própria residência não possui, né, características adaptáveis, né, então pensar, né, nessa possibilidade também, certo? E eu trago aqui só como título de ilustração, né, algumas soluções e algumas medidas mínimas aí que a gente deve levar em consideração, né, na hora de propor os ambientes destinados à habitação, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né, e agora nesses momentos de pandemia muito mais, a gente tem percebido, todos nós, né, os problemas e as deficiências, né, das nossas habitações a partir desse momento em que a gente tem passado mais tempo dentro de casa, certo? Então, aqui algumas soluções, né, algumas possibilidades, algumas diretrizes aí, né, que devem ser pensadas na hora de se projetar esse espaço de habitação, né? Então, largura mínima de corredor, que propicie um raio de giração da cadeira, né? A questão daquele corredor que não seja um labirinto, né, que ele seja de fácil acesso, de compreensão facilitada, né, ambientes que propiciem áreas de manobra, áreas de giro e áreas de aproximação, né, então o cadeirante, ele precisa chegar perto da porta, se aproximar para poder abrir a porta, então ele tem que ter um espaço específico, um espaço para ele poder fazer uma manobra de giro, para ele poder se aproximar da cama e poder deitar na cama, certo? Então, eu trago algumas diretrizes, né, de forma geral, pensando num ambiente residencial, né, então, dormitório, a gente viu aqui, a sala, a cozinha,
né? Então, sempre prevendo na hora de dimensionar, né, e na hora de organizar o nosso espaço dentro do ambiente construído, de forma que possibilite esse deslocamento fácil. Se o cadeirante, se a pessoa, né, em cadeira de rodas, ela consegue se locomover de forma fácil, muito mais nós que não possuímos deficiência, certo? Então, essas adaptações, essas modificações, elas não são benéficas somente, né, para aquelas pessoas com deficiência, mas elas também podem ser muito benéficas para todas as pessoas, para todos os indivíduos, né? Então, a possibilidade de janela, né, de abertura e de visualização, né, em alturas diferentes, em ângulos diferentes, certo? Dentro do quarto, prevê, né, área de aproximação, área de manobra, enfim, tudo para propiciar, né, esse fácil deslocamento, né, e uso do ambiente e do mobiliário por parte da pessoa com deficiência. O banheiro, né, a gente tem banheiros com medidas mínimas, né, que a legislação permite, mas que são banheiros completamente inviáveis, né, se a gente pensa numa pessoa com mobilidade reduzida ou que esteja utilizando uma cadeira de rodas, certo? Então, ele possui algumas dimensões mínimas aí que a gente deve garantir, né, para que essa pessoa possa utilizar esse ambiente, então, de forma adequada e confortável, né, e os demais ambientes da casa, né, pensando em altura, pensando em raios, pensando em aproximação, né, então, propiciar que, de repente, a cadeira, ela entre embaixo da pia, né, que ele tenha acesso mais fácil à torneira para poder desempenhar algumas funções, enfim, certo, que ele tenha uma maior independência, né, para realizar as tarefas cotidianas, né, e as suas tarefas de trabalho também, sempre que necessário. Tá? Bom, gente, esse estudo, esses exemplos, essas diretrizes que eu coloquei para vocês aí, que eu mostrei agora, elas fazem parte, então, de um estudo que foi realizado pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, tá, e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. A gente pensa, num primeiro momento, né, que todas essas adaptações visando o desenho universal, que elas podem encarecer as edificações, certo? Tá? Mas de acordo com os estudos da Secretaria de Estado de Habitação de São Paulo, esses custos, eles variam, né, eles aumentam em menos de 5%, né, o valor dos imóveis, certo? Tá? Essa variação de custo, ela muitas vezes ela é uma variação de custo que pode ser muito maior se a gente optar, eu quero trocar o revestimento, eu quero botar um piso mais caro, esse custo já é muito maior. Ou seja, as decisões pensadas, né, para o desenho universal, elas não implicam num aumento de custo significativo das nossas edificações e dos nossos espaços construídos, né? Basta que essas ações sejam pensadas, né, ainda nas etapas de projeto, né, quando a gente está pensando no projeto dessas edificações, certo? Tá? Bom, nessa perspectiva, então, o grande desafio, né, é adequar a nossa legislação, capacitar os nossos profissionais, né, e conscientizar os usuários, né, para que os nossos clientes também pensem, né, sobre o desenho universal, certo? Na hora que eu estou propondo determinadas características ou determinado projeto para um cliente, que ele entenda que a gente está fazendo isso pensando, né, que esse espaço ele possa ser utilizado por qualquer indivíduo e durante toda a sua vida, certo? Mas por que eu vou prever um ambiente, né, para cadeirante se eu não tenho problema de mobilidade nenhuma? Pode não ter hoje, né, mas mesmo que não venha a ter problema nenhum de mobilidade, ele é um espaço que ele é mais confortável para o uso, né, um espaço que foi melhor dimensionado, né, é um espaço mais seguro, né, que ele evita determinadas situações que são, né, inseguras, inclusive para quem não tem
nenhum tipo de deficiência, certo? Tá? Mas pensando no nosso público da palestra, que também é formado, né, por várias pessoas, não Eu acho que só... podemos, Prof. João, desculpa interromper, acho que podemos já começar a encerrar também, porque a gente cedeu um pouquinho. Sim, já estou encerrando, Diego. Eu trago aqui algumas dicas de como que a gente pode pensar as nossas casas, né, mesmo não sendo um profissional da área da construção, mas que pequenas soluções, né, e pequenas diretrizes que eu posso aplicar dentro da minha própria casa, né, para qualificar esse ambiente para todos os usuários, certo? Né? Então, a questão da disposição do mobiliário, né? Tem muita gente que tem um excesso de mobiliário dentro de casa, então liberar esse excesso, trabalhar com ambientes mais livres, menos congestionados, né? Espaços de circulação mais adequados, né? Corredores que permitam que as pessoas possam circular com autonomia e com segurança, certo? Dimensionamento, né, de portas e de mobiliários, então tudo isso eu posso começar a pensar, né, e qualificar o meu espaço, né, individual da minha própria casa, certo? Tá? E aí, a partir dessas pequenas mudanças, dessas pequenas alterações, preparar a minha casa, né, para um futuro onde eu não tenha, né, tantas condições de mobilidade assim, onde eu possa me locomover de forma mais confortável e mais segura. Certo, pessoal? O Diego, eu não sei, tu queres comentar alguma coisa para a gente encerrar aí? Não, Prof. João, não pode, acho que agradecer, né, a finalização aí da parte. E, pessoal, então, desculpa por ter cedido um pouquinho o tempo, mas como a gente articulou pela questão tanto do espaço aberto, do espaço construído, eu acho que era necessário comentar e conversar com vocês essas possibilidades de estratégias, né, e de uma certa forma de repensar esses espaços públicos e privados, ou semipúblicos, de uma maneira que todos possam, a partir de hoje, ou enfim, ou que já venham refletindo, a colaborar cada vez mais e exigir que esses espaços, de fato, contemplem a ideia do desenho universal. Só para... não sei se o Prof. João quer comentar mais alguma coisa também. Não, Diego, acho que era isso aí mesmo, a gente pensar, né, para além dos espaços adaptados, né, a gente pensar no uso mais democrático do espaço construído e do espaço aberto de uso público. E só para finalizar, também agradeço o pessoal que, de uma certa forma, fez alguns comentários ali, eu acho que são importantes, eu vou destacar alguns que, de uma certa forma, que estão sendo, que o pessoal acabou comentando, né, tanto a questão da pastoral, que sempre está nos acompanhando, e de uma certa forma, colaborando também no campo da arquitetura, né, do urbanismo, é bacana de destacar, sim, que as cidades, elas têm esse intuito, por mais que seja algo muito sutil e recente de falar dessas questões acessíveis, né, ainda se tem muito a fazer ainda no campo das cidades. Acho bacana, a Monique trouxe uma discussão bem clara em relação ao não respeito das legislações, e aqui falando de uma certa forma, a uma diretriz mais específica. A Fernanda Londer trouxe também a questão da baixa visão, de uma certa forma foi através do namorado dela, e acho bacana também que ela ter feito o comentário anterior da relação da própria apresentação não estar adaptada a essa questão. Eu acho que é pertinente se discutir, de certa forma, pensarmos também nos possíveis públicos, né, que a gente também tem no campo das apresentações. Então, a gente pode deixar depois essa apresentação e realmente já adaptada essa questão para disponibilizar aí para vocês terem acesso a esse material, sim. E que outras ferramentas também a gente poderia utilizar, né, para facilitar a apreensão de todo esse conteúdo que a gente traz para vocês também por parte de quem tem essas limitações, né? Essas sugestões são sempre muito bem-vindas aí. Ok.